Gerência industrial. Aula 12. Brainstorm. Brainstorming, ou tempestade de ideia, é uma reunião em grupo para debate sobre soluções a um problema. A técnica foi proposta pelo norte-americano Alex Fackney Osmore na década de 40, a partir do entendimento de que soluções coletivas trariam resultados melhores e mais criativos do que medidas individuais e isoladas. Então, basicamente, brainstorm, né, é uma reunião, é um agrupamento de pessoas, né, com a ideia de solucionar ou dar ideias sobre algo, sobre um determinado tema, né, não importando aí que tipo de ideia que seja. Por exemplo, né, as regras aí que o Osborne, né, elaborou tem que ter pelo menos as seguintes características. Quantidade. Quanto mais ideias direcionadas especificamente ao mesmo problema, melhor. Então, quanto mais pitaco, quanto mais opinião, enfim, tudo sobre aquele tema proposto, melhor. Flexibilidade. Como a busca é por novas abordagens na solução de um problema, a fuga do tradicional é bem-vinda. Então, não existe ideia ruim, não pode ter preconceito pelas ideias. Tá? Liberdade. Ideias não devem ser alvos de crítica durante uma sessão de brainstorm. Então, o brainstorm é liderado por uma pessoa, normalmente a pessoa que vai convidar esse grupo de pessoas, normalmente um grupo eclético, né, de diversas áreas, com diversos pontos de vista, justamente para ver coisas que a gente que está acostumado com aquele problema já não está mais vendo por ser tão óbvio. Tá? Então, a ideia é que não pode haver críticas, né? Uma pessoa dá uma ideia, vamos dizer assim, que no meu pensamento seja boba, eu vou torcer o nariz para ela, vou fazer uma cara, vou rir, vou ser meio sarcástico, não, né? Se isso ocorrer, todo o clima que deve ser envolto num brainstorm se acaba. Então, o papel da liderança é justamente isso, manter o clima agradável e evitar esse tipo de situação. Interatividade. As ideias apresentadas podem ser aperfeiçoadas ou mesmo combinadas entre elas, dando origem a nova solução. Por vezes, com certeza você já deve ter passado por algum momento quando as pessoas começam a dar ideia, outra vem com uma outra ideia e vão chegando numa massa cinzenta, uma massa de ideias aí que normalmente uma pessoa pensando demoraria talvez muito mais tempo, talvez nem pensasse naquela possibilidade. Tá? Tangibilidade. As ideias sugeridas precisam ter a capacidade de sair do papel e se transformar em ações concretas. Né? Obviamente, todas as ideias são bem-vindas, são aceitas, contudo, no final, a gente vai usar o bom senso e escolher aquelas melhores soluções que sejam factíveis, que sejam possíveis de fazer. Eu preciso ir até a esquina. Qual a melhor maneira de ir? Eu posso ir de bicicleta, eu posso ir de skate, eu posso ir de carro, eu posso ir de foguete espacial. Posso, mas obviamente não é a coisa mais prática, mais viável economicamente. Tecnicamente, eu pegar um foguete para ir até a esquina, certo? Então, manter o bom senso também é interessante. Como que a gente faz? Então, os principais passos aí tem um tema definido. Então, quando você quer realmente realizar um brainstorm para pegar ideias, coletar ideias, especifique bem o ponto daquilo que você quer trabalhar. Não deixe muito amplo, porque senão todas as ideias vão divergir e vai ser somente perda de tempo, basicamente. Tá? Então mantenha o foco, você como o líder que está liderando uma sessão de brainstorm, tem que manter todo mundo focado, não pode ter gente já falando sobre a morte da bezerra, outro falando sobre não sei o que, todo mundo tem que manter o foco naquele problema. Se o líder daquela reunião ali perceber que as pessoas estão perdendo foco, ele termina a reunião porque a ideia do brainstorm já tenha se acabado. Então, reúna as pessoas somente quando tiver o que debater. Não adianta, vamos chamar lá todo mundo para reunir aqui, vamos fazer um brainstorm. Não, é interessante falar com as pessoas antes, programar, fazer uma ideia e quando todo mundo já tiver se programado, se organizado, aí sim junta todo mundo e vamos lá. E comecem a fazer o toró de ideias, a tempestade de ideias. Crie um ambiente agradável, tá? Então coloque pessoas num local, numa sala, talvez, às vezes até fora da organização que você estiver, justamente para criar um clima agradável, se você tiver ideias, as novas ideias.
Tá? Garanta que todos se preparem antes, então envie material, né, entregue material e antes de realmente começar, tenha certeza que todo mundo tenha lido, né, e esteja a par do que vai ser tratado. Modere a discussão com equilíbrio, né, tente, é um balanço, né, um equilíbrio, tem que manter as pessoas se interagindo e tudo mais, mas tem que colocar uma organização sobre ela com equilíbrio. Né? Tome nota de tudo, né? Vá anotando, né? Grave talvez a reunião, sei lá, o áudio, por exemplo, faça rabiscos rápidos, mas desde que essa anotação aí não atrapalhe o desempenho, a fluidez aí da reunião. E antes de encerrar, faça um resumão, né? Quando viu que novas ideias não estão aparecendo, todo mundo já acabou, né? Dê por encerrada a reunião e apresente para todo mundo, né? O que foi retirado daquela reunião. Pode ser um papel, pode ser um quadro, pode ser imagens, qualquer coisa, tá? E mesmo assim para você ter um relatório e depois o que tocar adiante, tá? Então o brainstorm é uma ferramenta bem simples, né? Bem isso. Colocar um grupo de gente para discutir sobre um determinado assunto. Nenhuma ideia pode ser descartada, preconceituada, vamos dizer assim. Nenhuma. Estão ali para criar soluções, enfim, pensar fora da caixa, já diz aquele batido, aquela frase. Enfim, então brainstorm é isso aí. Basicamente não vou passar nenhuma tarefa, essa ferramenta mais para a gente aprender, porque justamente durante a pandemia fica difícil a gente fazer, todo mundo colocar no mesmo local. Mas seria interessante, né? Mesmo em tempo de pandemia, isolamento social, é possível criar um brainstorm virtual, né? A gente pode criar salas utilizando aí softwares, enfim, para justamente para fazer essas web conferences. Não seria, talvez, não seria a melhor maneira, porque as pessoas vão estar nas suas casas, por exemplo, aí possam ser interferidas, enfim, não seria a ideia inicial lá proposta pelo Osborne, né? Mas, justamente, a gente tem que se adaptar aos novos tempos, tá certo? Então, essa é a ferramenta dessa semana, não vai ter atividade, mas quando nós voltarmos, quem sabe a gente não faça um brainstorm só para praticar como que a gente vai fazer as atividades presenciais, tá certo? Então, obrigado aí pela atenção e até mais.